Quando a gente fala de tendinite, nós vamos falar de tendinite em qualquer parte do corpo. Afinal, nós temos tendões distribuídos no nosso corpo todo. Então, de onde vem a tendinite? Para onde vai a tendinite? Ela pode ser conduzida para algum lugar especial? Sim, se possível, aos resultados, à cura, à devolução de qualidade de vida. Que a tendinite, o grande problema, o grande desafio é justamente isso, uma resolução total, porque é um sintoma que tem recidivas muito fáceis. Né? Quem é atleta, é só ter um pouquinho mais de esforço que vai ter acabando tendo recidiva. Quem não é atleta, mas eu sou bancário, eu sou professor. Então a profissão acaba associando a um desgaste, mas não é bem assim que funciona. É um sintoma que, infelizmente, tem um índice de recidiva muito alto. Ou seja, você tem um tratamento, um protocolo pré-estabelecido, esse paciente para de sentir dor ou melhora muito a dor, ele melhora o arco de movimento, ele melhora seus sintomas, ele melhora com a sua qualidade de vida, mas tem uma recomendação muito especial aí. Não faça esforço físico excessivo ou não pegue muito peso. Então, olha só, a vida dessa pessoa não voltou ao normal. Isso é fato. Por quê? Porque depois da tendinite, ela tem que tomar uma série de cuidados para que essa tendinite não volte a ter um processo ali agudizado. Então, será que realmente estamos tratando dessa tendinite ou estamos apenas ganhando tempo, protelando um resultado? Né? Ou será que eu não consegui ainda ter ferramentas suficientes para oferecer para o meu paciente, para o organismo do meu paciente? É possível tratar de vez as tendinites? E não importa se a tendinite está relacionada ao ombro, se está relacionada ao tornozelo, não importa. Hoje nós vamos falar de tendinites gerais. Agora eu vou falar algo que tem muita gente que arrepia o pelo. É algo que eu já ouvi muitas pessoas da internet ficarem malucas com o que eu falo. Qual é a vantagem biológica de se ter tendinite? Por quê? Porque quando a gente fala vantagem, a gente já tem um significado embutido aqui que vantagem é um ganho. E tá certo. E é isso que eu quero dizer mesmo. Qual é o ganho que seu organismo tem em ter uma tendinite, que é um processo inflamatório no tendão, em algum tendão do seu organismo. É aquele prolongamento muscular que vai se inserir no osso. Para quê? Para dar alavanca de contração para que haja um movimento. Movimentos gerais no corpo. O tendão, ele é uma estrutura que precede o movimento. Guardem isso. Porque quem realiza o movimento em si é o músculo. Essa informação é muito importante para a gente entender depois, porque é que, digamos, eu tenho uma inflamação do tendão e não exatamente do músculo. E depois nós teremos aí um conjunto de sinais e sintomas aos quais os diagnósticos clássicos vão colocar lá síndrome do túnel do carpo. O que é a síndrome do túnel do carpo? É um conjunto de sinais e sintomas que envolvem a região do punho e que tem a extensão do tendão, do extensor, do flexor do carpo também. Agora olha só, é um conjunto de sinais e sintomas. Isso tudo começou por algum lugar. Isso tudo começou por um sintoma primário. E esse sintoma primário tem uma causa. Mais do que uma causa, ele tem um objetivo por trás. E quando a gente fala de vantagem biológica, é isso que nós queremos ilustrar para vocês. Tem um objetivo. E é difícil a gente pensar que existe uma vantagem em algo que gera dor, em algo que gera incapacidade e algo que não tem uma visão clara de tratamento. Primeira situação, olha só, eu preciso dar valor, eu preciso respeitar a história do meu paciente. O que é respeitar a história do meu paciente? É olhar para esse paciente como um ser vivo, como um ser que interage com o ambiente. Por quê? Porque se eu de repente for examinar o ombro dele que tem tendinite sem perguntar a história dele, eu estou tratando o ombro dele ignorando que esse ombro tem um chefe. Eu vou fazer uma analogia aqui. É a mesma coisa de você ir até o mecânico, levar o seu carro porque tem um barulhinho no motor e ele querer olhar o motor sem ligar a chave. Então você não está respeitando a história de todo aquele motor. Não, mas o barulhinho aqui na frente é assim, tal, tal, tal.
E de repente, se ele não liga a chave, ele está desconsiderando que existe um conjunto nessa máquina. Que aquela pecinha do motor não funciona sozinho. Apesar daquela peça estar apresentando uma disfunção, eu preciso que o restante esteja em harmonia. Eu quero dizer assim, é uma engrenagem viva e que tem história. Então, se as engrenagens, se as máquinas, para cuidar, para dar uma assistência para as máquinas, eu preciso olhar o todo e são peças não vivas, imagina o seu organismo. Se ele já é um conjunto inteiro em funcionamento, imagina se eu ignoro a história desse funcionamento, ok? Então eu vou perder muitas informações, informações valiosas e principalmente informações que me levam à causa primária. Então, quando nós vamos cuidar de um ombro com tendinite, eu preciso escutar a história, não somente desse ombro, mas dessa pessoa. Se eu me proponho a estabelecer uma proposta de tratamento para o meu paciente que tem uma tendinite lá no tendão de Aquiles, lá no tornozelo dele, junto ao calcanhar, se eu não considerar a história do meu paciente, eu vou perder informações importantes. E assim por diante, não importa o local da tendinite. Eu preciso colher na minha anamnese o histórico dessa dor, o histórico do contexto dessa dor. Então, é muito interessante que, mais do que escutar a história do nosso paciente, eu preciso selecionar o que escutar. Aí é que vem o X. Aí é que vem a expertise de ouvir, não somente com os ouvidos, mas ouvir com olhos também. Por quê? Como é que eu diferencio uma história que é somente uma história, com seus dramas, com seus percalços, de uma história causal? Eu tenho que ter elementos que diferenciam uma história dramática, simplesmente dramática, de uma história que é dramática e causal. Por quê? Porque a vida da pessoa pode estar passando por um karma, vamos dizer assim. O que é isso? A pessoa, em um único mês ou num curto prazo de 3 meses, ela perdeu o emprego, ela saiu de um relacionamento difícil ou entrou num relacionamento difícil, mas enfim, ela teve, sei lá, uns 3 meses consecutivos assim de ela nem consegue resolver a primeira coisa, já vem a segunda, uma bola de neve de consequências negativas, enfim e tal. Ao final de 3 meses, ela tá assim, nossa, minha vida tá o caos instalado. E aí, quando você pergunta assim, quando é que iniciou a sua dor? Quando é que iniciaram os primeiros sintomas dessa tendinite no ombro, por exemplo? E aí ela fala assim, 3 meses atrás. E aí você pergunta para ela assim, o que aconteceu na sua vida, o que estava acontecendo naquele momento, enfim e tal, há 3 meses atrás. Aí ela fala assim, nossa, mas minha vida tá um caos. Há 3 meses atrás estava tudo bem até que... E aí ela vai contar exatamente tudo o que aconteceu. Ela perdeu o emprego de maneira chocante e ela saiu de um relacionamento de maneira chocante. Tá, são duas coisas muito diferentes, mas espera aí, qual foi o fator causal? Porque um dos dois é apenas dramático para ela e o outro, além de ser dramático, é o causal de ter dado início a um comportamento no tendão, nessa estrutura chamada tendão, que posteriormente vai ser chamado de tendinite. Qual foi o fator causal? E nós temos uma ferramenta que mostra o diferencial entre uma história e o fator causal. Agora eu estou muito direcionado ao que eu quero encontrar, ok? Então olha só, sem muito rodeio, que é essa ferramenta. Essa ferramenta é o seguinte, para você escutar uma história, escutem essa história olhando nos olhos. Por quê? Os olhos contam um contexto da história. O que é que acontece? Você tem uma entonação, uma riqueza de encorpar uma mensagem que está sendo transmitida, que nossa, é incrível. Quando você escuta alguém dizer algo, ela pode estar entonando, dando uma ênfase em determinadas palavras, com o tom de voz, com o ritmo da voz, mas quando
Você, junto com esse tom de voz, com esse ritmo de voz, você vê um brilho no olho, você vê uma tristeza no olhar, você vê uma emoção brotar ali. Puxa, aí você tem uma riqueza de detalhes que você consegue compreender exatamente o que a pessoa está querendo dizer com aquela informação. Você tem a possibilidade de captar o que a pessoa sente quando te conta aquilo. O enredo oculto dentro dessa transmissão de informação. Tem uma entonação de voz, tem gestos, mas tem isso daqui, ó, um olhar que diz tudo. E por que eu digo tudo? E aliás, desculpa, não é só o olhar, é a expressão aqui. A expressão, as microexpressões, as expressões que muitas vezes passam ocultas, mas eu vou ensinar para vocês aqui. Quando uma pessoa conta uma história dramática, quando uma pessoa conta uma situação impactante e ao mesmo tempo inesperada, e que faz parte do fator causal, sabe o que vai acontecer? Ela tem pequenas reações no organismo que mostra que ela está lá novamente no mecanismo de luta ou fuga, que é o mecanismo arcaico de sobrevivência. Os animais têm isso, nós temos isso. E nós vivemos isso cada vez que nós estamos diante de uma situação que a gente perdeu o instinto do que fazer. O ambiente e as nossas crenças e a nossa cultura, ela molda muito o nosso comportamento. E aí nós nos podamos. Quando nós nos podamos, nós limitamos essa capacidade inata que nós temos de garantir a nossa sobrevivência. Então, algo que seja muito forte para nós, às vezes nós não vamos saber o que fazer. Para o animal já é mais simples. Só existem duas alternativas: luta ou fuga. Se ele não dá conta de ir para cima e enfrentar, ele corre. E não há deselegância nenhuma nisso, né? Ele não perde a honra em fugir de uma situação. Ele é sensato, é uma estratégia de sobrevivência sensata. Se eu não consigo lutar com o leão, deixa eu correr. Tomara que minhas pernas deem conta de correr o suficiente para fugir desse leão. Agora nós somos orgulhosos, não, o meu chefe, onde já se viu, eu vou bater de frente com ele, eu vou bater de frente com meu pai, vou bater de frente com aquele cidadão. Por quê? Porque nós não queremos abaixar a cabeça. Quando eu me vejo novamente naquela mesma situação, sem saber o que fazer, ou seja, se eu estou contando a história, estou contando a minha história de algo que foi chocante, e se ela for o fator causal, novamente eu entro naquela situação de não sei o que fazer, eu não sei se eu corro, não sei se é a luta, se é a fuga, mas lutar e fugir não são alternativas compatíveis com a minha criação, com as minhas crenças, com a minha religião, com a minha cultura. Não são alternativas compatíveis com isso. E o que eu faço? Fico parado. Esse parado, pessoal, não é que a pessoa ficou parada mesmo, é que ela não teve uma ação de resolução, tá? Às vezes ela fez alguma coisa, mas não foi resolutivo, ok? Então, olha só, então eu não tive essa ação de resolução. Para o nosso organismo, ficou uma pendência. E toda vez que isso acontece, a pessoa conta uma história onde existe uma pendência a ser resolvida, sabe o que acontece? Uma manifestação do sistema nervoso autônomo. Em algumas pessoas é um pouco mais discreta essas manifestações, em outras é muito visível. Explode uma reação do organismo que denuncia, fala assim, tá aqui, ela está diante novamente do mecanismo de luta ou fuga. Por quê? Está tendo reações que demonstram instintos. Isso sem falar de reações internas que não são visíveis. O coração dessa pessoa certamente aumentou a sua frequência cardíaca. Dependendo do contexto, ela começa a ter uma aceleração da sua frequência respiratória. Nesse momento, daqui a alguns minutos já volta. Então, são outras reações não visíveis. Mas essas visíveis são o suficiente para você ter certeza que está diante do fator causal. Então, recapitulando, como é mesmo que eu chego ao fator causal? Eu vou perguntar primeiro para a pessoa: quando é que iniciou a sua tendinite? E a pessoa vai me dizer, iniciou há 3 meses atrás. E aí eu pergunto para ela, e o que aconteceu de diferente, de chocante na sua história há uns 3 meses atrás? 3 meses e meio atrás. E aí ela vai contar algumas histórias. Tem que ser chocante, tá? O que a gente classifica como chocante? Impactante, inesperado, vivido com sentimento de isolamento e tem esse contexto dramático. Ok? Então, olha só, ela viveu uma situação chocante. Como é que eu diferencio uma situação apenas dramática, chocante também, de uma situação
chocante causal. A chocante causal, ela vai ter uma manifestação do sistema nervoso central. Essa manifestação do sistema nervoso central diz para você o seguinte: estou diante do fator causal. Eu falei para vocês que a tendinite ela tem uma vantagem biológica por trás. E quando eu digo vantagem, é porque tem um ganho, tem um objetivo por trás aí, tem um para quê, um para quê. E eu disse para vocês qual é a função do tendão. A função do tendão é preceder o movimento. Então, olha só, eu tenho uma situação onde ela vai fazer uma determinada atividade, executar uma determinada atividade. Só que ela está muito tensa, seja lá o motivo. Eu tenho toda uma tensão instalada que precede o movimento. O movimento do quê? Não é somente de escrever, não é somente de assinalar as alternativas, que precede o movimento que vai dar continuidade na sua história. Então, iniciar o movimento que vai dar um passo de mudança na minha história. Olha só, olha as palavras que eu estou utilizando. Estou dando dicas para vocês sobre o contexto da tendinite. O local da instalação de uma reação biológica, ela depende muito do sentimento. E aí, esse sentimento de que os passos que ela deu foram impotentes para que ela chegasse aonde ela queria, que ela saísse daqui e chegasse lá na frente. O que é lá na frente? A história da vida dela mudando através de uma prova de concurso. E ela não conseguiu fazer essa trajetória de dar os passos para chegar lá. Então ela desenvolveu uma tendinite. Posteriormente a essa prova desenvolveu uma tendinite aonde? No tornozelo. Porque o tornozelo é a articulação que nos conduza nas nossas direções. É a articulação que é interessante. Se você observar, se você andando na rua, você vira um pouquinho o pé, a sua trajetória muda. Você vai mais para a direita ou mais para a esquerda. Através de uma simples rotação do tornozelo ali, você muda o seu trajeto. Então, olha só, o trajeto pré-determinado é estabelecido pelo tornozelo. E quando eu tenho um forte sentimento aqui, impactante, inesperado, chocante, ao qual eu me senti desvalorizado ou impotente em percorrer uma trajetória, não tem outro lugar. A tendinite, por quê? Porque eram os passos que iriam preceder a uma trajetória, a um movimento. Percebem? Porque ele ainda não terminou. Por isso que a gente fala, é preceder um movimento. Preceder é o que antecipa. A prova é o que antecipa a mudança de história dele. E aí ele desenvolve essa tendinite aí de tornozelo. E aí ele fala, não sei, acho que foi o futebol do final de semana, ou o calçado novo deve estar forçando o pé, eu acho que essa palmilha aqui não deu muito certo. E aí, enfim, eu diria que aí tem muitas, vamos dizer assim, desculpas, porque não justifica a pessoa desenvolver uma tendinite por elementos tão pequenos se o nosso corpo ele é tão adaptativo, tá? Tem que ser uma situação realmente chocante, é impactante, inesperada. Toda expressão biológica é uma expressão de sentimentos, que os sentimentos eles sim provocam reações biológicas. Senão você massageava a garganta e aquilo passava, mas não é bem assim. Dependendo da informação que você recebeu, esse nó na garganta fica durante dias, fica durante meses. É assim que muitas vezes o luto acontece. Você não consegue engolir, você não tem fome, algo está atravessado aqui. Não é assim? É um sentimento por causa de uma situação chocante. Ok? Então, sentimentos, eles geram reações biológicas? Sim? Sim, é uma afirmação. Por isso que nós não podemos tratar um ombro com tendinite somente olhando o ombro. Nós temos que olhar, nós temos que colher de forma adequada a história desse paciente. Deixa eu fazer uma coisa. Opa, tá com a caneta na boca aqui, eu quis tirar... O pessoal da edição vai amar isso. Porque dentro dessa história tem um sentimento. E sentimento a gente respeita. Se a pessoa fala que está angustiada, é uma verdade. Se a pessoa fala que ela está com um vazio interior, é preciso ser respeitado. É preciso respeitar as dores das pessoas.
Por isso que dor não é somente uma dor por si só. A dor, ela vem acompanhada de um sentimento, ela vem acompanhada de uma história. A história é única, é a história da pessoa. Por isso, você, profissional da saúde, seja um excelente ouvinte. Excelente ouvinte é aquilo que eu disse, não é só ouvir com os ouvidos, isso é pobre demais. Vamos enriquecer esse ouvir. Elas conseguem ver nos seus olhos se existe verdade ou não muita verdade no que você está dizendo. Isso é rico. Eu espero que vocês estejam conseguindo olhar nos meus olhos aí e perceber quais são os sentimentos que estão embutidos dentro dessas palavras que eu estou passando para vocês. Então, olha só, como é que eu ajudo esse meu paciente a ter um resultado definitivo? Então, a resposta para a nossa live, para o título da live, é possível eu estabelecer um tratamento realmente eficaz para trazer uma solução para esse paciente que tem tendinite? Sim, é possível. Que jeito que eu faço isso? Atuando sobre o fator causal. Para chegar no fator causal, eu já expliquei para você. E agora, olha só, se você prestou atenção, você vai ter percebido que eu utilizei bastante as palavras sentimento de impotência, sentimento de desvalorização, e aí eu vou conseguir chegar até o fator causal, batendo de frente com o fator causal, no sentido de neutralizar esses sentimentos que um dia foram instalados. Por quê? Porque eu estou em outro momento da minha história. Não importa se passou apenas um dia, não importa se passou um ano inteiro ou se passaram 10 anos. O importante é o seguinte: hoje é um novo dia. Se hoje é um novo dia, a partir de hoje eu posso tomar atitudes que me façam sentir potente, que me façam sentir valorizado. Não somente pelos outros, principalmente por mim. O movimento tem que ser de dentro para fora. Eu tenho que criar ações para que esse sentimento de potência, esse sentimento de valorização, seja algo constante na minha história, seja algo consistente também na minha história. Aí sim, não vai mais haver espaço para aquele sentimento do passado que foi implantado por qualquer aspecto onde eu me senti impotente ou desvalorizado. É assim que eu começo a ter ações ao invés de ficar tendo reações. O que acontece quando eu tenho reações? Eu corro o risco de entrar em tratamentos que vão amenizar um desconforto. E quando eu parto para ações, aí sim eu posso estar entrando em tratamentos que vão ao encontro do fator causal, e a partir disso eu consigo virar a página finalmente desse conflito. Que atitudes são essas? Como é que eu faço brotar sentimentos de valorização? Olha só, são assim milhares, não dá pra gente criar um protocolo aqui. Por quê? Porque cada paciente tem a sua história particular, mas vou soltar alguns exemplos aqui. Às vezes você descobre um novo talento, e esse novo talento você vai se sentir potente e valorizado. Às vezes você se reinventa com aquilo que você já faz. Então o que eu fazia, será que eu realizava realmente com maestria? Não, deixa eu fazer um curso ou deixa eu aprender com alguém como melhorar a minha performance naquilo que eu me proponho. E aí você se reinventa porque você fala, poxa, eu sou bom nisso, eu só não estava fazendo da maneira que faltava um pouco mais de conhecimento. E aí você fala, poxa, o tempo lá atrás, beleza, o importante é que hoje eu reconheci que eu posso ir além. E se hoje eu reconheci que posso ir além, eu posso finalmente dar esses passos. O importante é o seguinte: se você tem tendinite, você já sabe, ou se você tem um paciente com tendinite, você já sabe que ali tem uma história impactante, inesperada, ou seja, chocante, que tem um cenário de impotência ou desvalorização. Então você tem que utilizar ações onde você vai conseguindo extrair o que você dá conta, o que você consegue, porque não pode sair de você, terapeuta ou profissional da saúde, tem que sair dele. Então você pode fazer essas perguntas: e o que você dá conta de fazer hoje? E o que você pode fazer hoje? E o que você é capaz de fazer hoje? E opa, assim vão surgir respostas que vêm do íntimo dele. E o que ele faz, o que ele consegue, que vem dele, pode ter certeza que vai enchê-lo de orgulho, vai fazê-lo sentir-se valorizado. Agora, não é só o sentimento. O sentimento provoca uma ação,
E a ação devolve outro sentimento. Que outro sentimento? Um sentimento mais potencializado. É assim que funciona um ciclo. O sentimento que vem através de imaginar uma ação, uma nova atitude. O sentimento que vem aqui dentro de imaginar. Isso é esperança. Mas não é um conselho, tá? Pelo amor de Deus, não pensem que é um conselho. Isso é uma estratégia que nós estudamos por muitos anos para conseguir chegar. Que o que é muito complexo, você pode resolver com simples. Por quê? Porque nós conseguimos identificar que um sentimento gera um comportamento. Um comportamento pode gerar um sintoma. Como é que eu quebro essa sequência? Eu começo a criar ações, onde eu elaboro ações, isso gera uma execução de ações, a execução de ações gera um novo sentimento. Onde que eu quero chegar? A base de tudo foi o sentimento. A resolução qual que é? O sentimento contrário. Só que no âmbito muito mais expressivo. Por isso que ele faz virar a página.